agora, no grande silêncio do seu coração, do nosso coração, entregamos o nosso pedido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque você veio entregar nessa missa, ou você veio louvar, ou rezar por alguma pessoa, aquelas que te recomendaram a oração. Vamos rezar pelos enfermos e agonizantes do mundo inteiro, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores e pela santificação da humanidade. Exultemos no Senhor, pois nasceu o Salvador do mundo, verdadeira luz, paz e felicidade para a humanidade. Na fragilidade da criança, Deus vem a nós para que subamos a Ele e façamos-se humanos. Fazendo-se humanos, quer nos tornar divinos. Celebremos nesta noite santa sua graça e salvação, acolhendo a procissão de entrada com muita alegria, cantando. Iniciarmos a procissão de entrada. Todavia, deseja um Feliz Natal para quem está do seu lado. Nós estamos iniciando a nossa missa. Missa da alegria, missa da paz, missa da felicidade, a missa da tranquilidade, a missa da realização. Que bom que você chegou a mais um 25 de dezembro. Que bom que você chegou a mais um Natal. Muitos dos nossos irmãos e irmãs gostariam de chegar a este dia, mas não estão aqui. Você está cantando a vitória de Deus. Uma salva de palmas para você ver a Santa Missa. Depois que nos acolhemos, agora em nome da Santíssima Trindade, vamos iniciar a nossa missa. Em nome do Pai. Na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus,
e o amor de Cristo. Grande é o mistério. Um Deus tão grande se faz tão pequeno para chegar até você, até mim, só por amor, para nos ensinar a acolher, para nos ensinar a perdoar, para nos ensinar a partilhar, para nos ensinar a dialogar. Deus veio dialogar com o homem pecador, para que o homem pecador, uma vez respondendo ao diálogo com Deus, possa renunciar ao pecado, possa colocar de parte todas as suas dúvidas e incertezas, todas as dívidas contraídas, desde o pecado de Adão e Eva até ao dia de hoje. Se você esse dialogante com Deus, um Deus que lhe fala no seu coração e na consciência, para que, tomando então a peito os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, possa clamar pela misericórdia, pela compaixão, pela ternura, pela bondade do nosso Deus. Um Deus que está sempre de braços abertos para dizer: filho, filha, o Pai me ama. O Pai ama você. Aceite o abraço do Pai. Humilhe-se. Vá ao encontro dele e confesse os seus pecados, cantando. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vida, foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem. Transcorridos 9 meses, nasceu da Virgem Maria em Belém da Judá. Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Venham, adoremos o Salvador, Ele, Emmanuel, Deus conosco. Cantemos o glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Deus dos céus.
resplandecer esta noite santa com a claridade da vossa luz. Concedei que, tendo vislumbrado na terra este mistério, possamos gozar no céu sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Somos convidados a formar coro com os anjos. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra às pessoas de boa vontade. Jesus, o príncipe da paz, chegou até nós, trazendo-nos a salvação. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Madian. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar com justiça e santidade, a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, oh terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Dia após dia anunciarem essa salvação. Manifestai a sua glória entre as nações, entre os povos do universo, seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu
do Senhor, pois Ele porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Hoje nasceu para nós o Salvador, Cristo Senhor. 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 Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimos, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhes pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. E de pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente
juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória, glória a Deus nas alturas. Palavra da salvação. Cristãos, vinde tudo. Vamos ficar de pé para acolher o menino Jesus que está sendo trazido. Está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus eterno e omnipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-nos a graça da salvação. Abençoai este presépio. Que recorda o nascimento de Jesus, nosso Salvador, e tornai-nos dignos de participar da sua divindade, Ele que assumiu nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos, estamos hoje iniciando assim o tempo. Estamos assim iniciando hoje o tempo do Natal. Com esta missa da vigília do Natal, nós estamos acolhendo a luz que nasceu na gruta de Belém. Essa simbologia, este rito que nós fizemos de acolher o menino Jesus e colocá-lo no presépio, nos remete ao dia do sol, nos remete aos pastores que se alegraram, cantaram de alegria
depois que eles ouviram a voz do anjo: anuncio-vos uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador. Este Salvador, este menino, não é um menino qualquer, ele é o nosso Salvador. O livro do profeta Isaías vem ao nosso encontro para fazer como que uma pontuação de quem é este menino que veio. Este menino é uma luz que brilha nas trevas, igual aquela luz uma luz brilha nas trevas. Conforme nós ouvimos na primeira leitura, o profeta Isaías diz ao povo que habitava nas trevas: uma luz brilhou. E São João no Evangelho nos diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era a luz do mundo. Ele veio para os seus, mas os seus amaram mais as trevas do que a luz. Todavia, todos aqueles que quiseram abrir os seus corações, abrir as suas casas, abrir os seus lares para acolher esta luz, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, filhos seus. Todos aqueles que, como pastores, foram apressadamente a Belém, no presente para adorar o Senhor, eles viram a glória do Senhor, pois à volta deles se juntou o coro dos anjos, que cantava glória a Deus nas alturas, no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. De boa vontade, por quê? Porque a partir do momento em que Jesus Cristo nasce, elimina-se a escravatura, elimina-se a pobreza, eliminam-se os desentendimentos. O livro do profeta Isaías nos diz: porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. E essa marca da realeza, ele a transmite a todos aqueles que abrem os seus corações para o acolher. E não só ele a transmite, como também, em nome dele, se hão de pregar o perdão dos pecados, a conversão dos pecadores, como nos diz a segunda leitura, tirada da Epístola de São Paulo a Tito. A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens, pois Jesus Cristo, ele sendo Deus, se fez humilhado, se fez contar entre os mais pequeninos, se fez contar entre os pobres pastores, que passavam o ar livre, sofriam chuva, sol, frio. É a eles que o Senhor se manifesta, é a ele que cabe receber a grande notícia: o opróbrio dos vossos pecados foi eliminado. Ele vem, ele entregou-se por todos nós para nos resgatar a todos de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Quem são estes que se dedicarão a praticar o bem, senão aqueles que são humildes e simples, no dizer do próprio Jesus, quando ele chama: tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio. Afinal, quem ouve as suas palavras, ele opta pelo conselheiro admirável. Diz o profeta Isaías: o nome que lhe foi dado é conselheiro admirável, porque ele de fato nos orienta. A sua palavra é como a espada de dois gumes, a sua palavra é fonte de vida, a sua palavra, quem a segue, quem pratica o que ele ensina, esse não se engana nem na vida nem na morte. O próprio Jesus disse: ainda que tenhamos morrido, nós haveremos de ressuscitar, haveremos de viver por causa da sua palavra. Ele é o Deus forte. A fortaleza divina quebra tudo, porque ele é o leão de Judá. Ele é aquele que fecha e ninguém abre, aquele que abre e ninguém fecha. Ele é aquele que tem a possibilidade, a capacidade, o poder de quebrar o selo que amarrava e prendia aquele livro, o livro da lei, o livro da justiça. E por isso é que ele se chama o justiceiro. É o homem que vai estabelecer a justiça.
É aquele que não deixa os injustiçados continuarem, os sofredores continuarem nos seus sofrimentos, os tristes continuarem nas suas tristezas, porque Ele é a alegria. Aqueles que estão em guerra, Ele vem para o reconciliar, porque Ele é o príncipe da paz. Vejam como o profeta Isaías descreve as características desse menino. Ele é o príncipe da paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que Ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade a partir de agora e para todo sempre. O profeta Isaías anuncia que esse menino que acaba de nascer é o Deus forte, é o admirável, é aquele que é o alfa e o ômega, é o princípio, é o fim, é aquele que esteve no princípio quando tudo começou a existir. Aliás, ele esteve ali como um mestre, diz o livro da sabedoria, quando Deus colocou os alicerces da terra, eu estive ali como um arquiteto, como mestre de obras. E quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está precisamente a invocar a presença dessas três pessoas distintas, numa única divindade. Deus Pai, enquanto Criador, Deus Filho, sabedoria, enquanto o Salvador, e Deus vivificador, aquele que pairava sobre as águas, que é o Espírito, o sopro divino. E este sopro divino fala para todos nós que a vida que nós temos é uma vida que deve ser partilhada. Ele inspira em nós palavra de sabedoria, palavra de ciência. Ele ilumina os nossos corações. Afinal, aquela luz que os anjos viram, a estrela que conduziu os três reis magos até ao presépio, não é outra senão aquele que Deus, na sua infinita bondade, se dignou revelar aos homens. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos o Natal, nós estamos a celebrar o dia da luz. Estamos a celebrar o dia do sol, a festa do sol, a festa que nos remete exatamente na tradição judaica, porque nós, pela tradição, o Natal não era celebrado, o dia do nascimento de Jesus Cristo não está datado como certo no dia 25, salvo a tradição antiga, quando se celebrava a festa do sol. E na tradição nossa, como nós, por exemplo, africanos, nós pegamos, quando alguém nasce, nós fazemos uma retrospectiva. Quando é que essa pessoa nasceu? Nasceu naquele ano, quando houve isso. Quando aconteceu aquele fenômeno extraordinário, naquele dia que houve um curto-circuito, naquele dia quando houve tal coisa, naquele ano em que se começou a construir a nossa ponte, ali da Garibaldi, nasceu aquele menino. Então, olhando para o Evangelho, nós conseguimos descrever que a data do dia 25 de dezembro nos remete precisamente naquele dia, naquele ano em que César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento. Assim, o evangelista Lucas, cujo texto lemos esta noite, nos faz ver que esse homem, esse menino Jesus, não é outro senão aquele que a Escritura narra, segundo o profeta Isaías, o profeta Sofonias, o profeta Ageu, todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive o último de todos os profetas, João Batista, falavam sobre isso. E Lucas então descreve que no tempo de César Augusto, quando era imperador, Quirino era governador da Síria, todo mundo ia registrar-se. Assim, nós conseguimos ver que Jesus é verdadeiramente homem. A sua natureza humana não pode ser ignorada, não pode ser desconhecida, não pode passar despercebida, porque Maria era esposa de José. José era da descendência de Davi, e como todo mundo ia recensear-se, cada um segundo a sua
naturalidade, José carrega consigo a sua esposa, que estava grávida, e vai até a Davi, a cidade de Davi, na Galileia, na Judeia, em Belém da Judeia. E aí completam seus dias, e Jesus nasce numa situação de extrema pobreza. Não encontra lugar no palácio, não encontra lugar na hospedaria, não encontra lugar no hotel, não encontra lugar em chalés, não encontra lugar em apartamentos, mas vai até uma estrebaria e aí é colocado. O gesto de Jesus ter nascido lá é um gesto de extrema humildade, é um gesto de extrema pobreza. Mas para que sentido? Um Deus tão rico, dono de tudo quanto existe, se faz pobre assim? É para entender melhor a sua e a minha situação. É para entender melhor a sua pobreza. É para entender melhor os seus problemas, as suas dificuldades, as suas incertezas. É para entender melhor as suas dores. É para entender melhor as suas reclamações. É para estar solidário consigo. É para lhe levantar. É para lhe capacitar. É para lhe divinizar. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Deus se fez humano para que o humano fosse deificado, para que o humano se tornasse divino. Assim, de débeis que somos, fracos que somos, em Cristo e com Cristo nós somos fortalecidos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a missa da vigília do Natal não é outra coisa senão nascer para a divindade. Com o nascimento do menino Jesus, nós nos tornamos deuses. Com o nascimento do menino Jesus, homem, nós nos tornamos filhos e herdeiros, ou co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, celebre o seu Natal, celebre a sua vitória, celebre a sua divinização, celebre a sua glória, celebre a sua ressurreição, celebre o seu entrar no céu e renuncie à sua natureza humana, renuncie ao pecado, renuncie a tudo aquilo que lhe deixa ser humano só. Ser humano, ser divino, sem deixar de ser humano, e ser humano sem deixar de ser divino, porque Cristo, sendo homem, Deus, ele se solidarizou com você. Ele veio a seu encontro para que o opróbrio dos seus pecados fosse eliminado de uma vez por todas. Abra bem o seu coração e deixe que o Natal aconteça na sua vida. Deixe que Jesus nasça verdadeiramente no seu coração. Quando Jesus Cristo tiver nascido no seu coração, então você será um Natal que vai ao encontro dos seus. Você será um menino Jesus que vai ao encontro dos seus para partilhar, porque Jesus Cristo se fez solidário. E você se unirá, será solidário com os que sofrem, com os pobres, com os que passam fome. Você proporcionará a alegria, a paz aos outros. Você será realmente um conselheiro, porque assim como Jesus é um conselheiro admirável, aquele que nasce em Cristo, com Cristo e por Cristo e para Cristo, ele se torna também o conselheiro admirável ou a conselheira admirável. Ele se torna o forte para os fracos, não para os esmagar como ferro, mas para os suportar, para os acolher, para os ajudar e fazer suas as palavras de São Paulo. Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais débeis, para que elas em eles reconheçam que Deus nos enviou para sermos aqueles que são os colaboradores, aqueles que são os auxiliadores, aqueles que amparam, aqueles que superam, aqueles que ajudam nas necessidades uns dos outros. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos celebrando o nosso Natal, este encontro maravilhoso do Deus grande para que se faz pequeno, a fim de que todos nós, de pequenez,
passemos às alturas. Entoemos o nosso hino de louvor, o glória a Deus nas alturas, porque na verdade isto acontece, não só lá em cima, mas aconteceu entre nós, não lá em Belém da Judeia, mas na nossa casa, na nossa família, que cada um de nós, ao sairmos daqui, nós deixamos várias pessoas nas nossas casas que não vieram à missa. Que você seja esse Natal para eles, que você seja essa paz para eles, não para criticá-los, não para censurá-los, não para rotulá-los como aqueles que não vêm à igreja por N situações, mas para abraçá-los e dizer: eu fui à missa, Cristo nasceu no meu coração e eu trouxe esse Cristo para você, que é a paz, que é a alegria, que é a felicidade, que é a tranquilidade, porque disseram os anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Confirmemos a nossa fé e renovando ela, colocamos-nos de pé e digamos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu, subiu ao céu, está sentado a Deus, Pai Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a remissão dos pecados, a vida eterna. Na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria a todas as comunidades cristãs, rezemos ao Senhor Jesus pela humanidade, dizendo: vinde, Senhor, com vossa paz. Príncipe da paz, abençoai e protegei a Igreja e todos os seus ministros comprometidos com a vossa paz, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa paz. Senhor da luz, cumulai de luz, alegria e otimismo os desanimados e tristes, iluminai as ações de nossos governantes, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa paz. Conselheiro admirável, concedei a paz e mães, o dom do bom conselho, em meio a dúvidas e incertezas dos filhos, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa paz. Deus forte, dai-nos defender com vigor os valores da paz e do amor, diante da intolerância e do desrespeito, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa paz. Nosso Salvador, fazei que as celebrações e festas natalinas tornem as pessoas mais fraternas e solidárias, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa paz. Senhor Jesus, com a luz do vosso Espírito, ajudai-nos a descobrir vossa face humana e divina, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Sentados, cantemos, preparando as nossas oferendas. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh,
sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Sacrifício para a nossa vida, para o nosso mundo, nossa igreja. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus dons, e dá-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sons ao alto. Nosso coração está quente. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. No mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós, e reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num socorro e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo João Francisco e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, parentes, amigos e conhecidos, de modo especial os doentes da nossa comunidade, e dai-nos de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece conosco este sacrifício do louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a esperança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a Noite Santa, em que a Virgem Maria deu à luz o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e seu esposo José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Filipe e Tiago, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, elevou os olhos para o céu,
partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também o vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu por Cristo nosso Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Inetina de Oliveira Fernandes, um ano de falecimento, Leodécio Jerônimo de Queiroz, Paulo Quirino, Nelma de Oliveira Quirino, Maria Ana Mariano, Francisco Mariano, Pedro Mariano, Violinda Florentino, José Pedro Florentino. E todos os que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, a eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. E a todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácio, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessai de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Gerados no Filho e pelo Filho, para Deus nosso Pai, juntos rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Desejemos-nos a paz, saudando-nos uns aos outros. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou de quem creio sem me lembrar, mas dizer uma palavra sem salvar. Vinho tu que trazes a boa nova, bem-vindo tu que trazes o reino dos céus. És vida, és esperança, tua presença é presença de Deus. Bem-vindo tu que trazes a boa nova. Podes entrar, divino hóspede, podes entrar em meu coração. Esta é a casa que eu preparei pra te acolher. Podes entrar, divino hóspede, podes entrar
eu preparei para te acolher. Podes entrar, divino hóspede, podes entrar em meu coração. Esta é a casa que eu preparei para te acolher. Vindo tu que trazes a boa nova, vindo tu que trazes o reino dos céus. És vida, és esperança, tua presença é a presença de Deus. Bem-vindo tu que trazes a boa nova. Podes entrar, divino hóspede, podes entrar em meu coração. Esta é a casa que eu preparei para te acolher. Podes entrar, divino hóspede, podes entrar em meu coração. Esta é a casa que eu preparei para te acolher. Oremos. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos a alcançar por uma vida santa seu eterno convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre as vossas casas, sobre todos os vossos projetos e vos faça contemplar um ano novo que se aproxima com muita prosperidade, muita felicidade, saúde e paz. E convosco permaneça para sempre. Amém. Continuação de um Feliz Natal, um Santo Natal. Quando vocês chegarem à casa, deem um abraço bem apertado. Em meu nome, a pessoa que não veio à Santa Missa. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.